entendamos essa graça revelada para que nos apropriemos dessas bênçãos que o Senhor preparou para cada um de nós. Senhor amadíssimo Deus, soberano Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Eu entro na tua santa e gloriosa presença, Senhor, ó Deus, para ministrar a tua palavra. Então, meu Deus, me use, porque eu irei usar a tua palavra, Senhor, e que o teu Espírito possa tocar, iluminar mentes do outro lado, Senhor, para que entenda, Senhor, ó Deus, a tua graça eterna, que foi revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Senhor. Eu oro e te glorifico em nome de Jesus. A graça é o auxílio divino e a força que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo. A graça também é um poder capacitador que nos fortalece a cada dia. Em 2 Coríntios 3,15, Paulo escreve da seguinte maneira: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas até hoje, naquele tempo, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando fala é lido Moisés, é porque há um trocadilho, uma substituição de palavras. Troca-se o autor pela obra. É uma figura de linguagem, chama-se metonímia. Aqui está falando quando ler os textos que Moisés escreveu, o Pentateuco, as leis, quando lê aquilo que Moisés escreveu, que colocava-se em prática, está sendo posto um véu no coração deles. Estão colocando um véu. O véu fica impedindo de ver a graça eterna de Deus revelada em Cristo Jesus. É isso que Paulo está conversando com aquele povo ali em Coríntios. E no verso 13, ele diz: não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, ou seja, estava acabando. Paulo diz: nós não somos como Moisés. Ele colocava um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não vissem do que estava desvanecendo. Ou seja, era uma coisa efêmera, passageira. Era questão de tempo até vir o Filho do Altíssimo, até vir Jesus Cristo, o Filho de Deus. O verso 14 diz: mas os sentidos deles se embotaram. O que é embotar? É visão embaçada. Pois até o dia de hoje, Paulo falando naquele tempo, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Paulo está dizendo o seguinte: eles querem praticar as mesmas obras que praticavam no antigo pacto, na antiga aliança. Agora é um novo pacto, agora é uma nova aliança. Agora não há mais necessidade de esses preceitos serem colocados em prática. Eram muitos preceitos, mais de 600 preceitos na lei de Moisés. Eles diziam: a pessoa está salva em Cristo, porém há necessidade de circuncidar, há necessidade do sábado, há necessidade disso e daquilo. E Paulo está dizendo: não, de maneira nenhuma. Não foi revelado para eles que em Cristo tudo isso foi removido. No verso 16 de 2 Coríntios 3, Paulo diz: quando, porém, algum deles, Paulo não fala que vai ser todos, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, tem visão plena, tem convicção que verdadeiramente está servindo Deus com zelo, com cuidado, com atenção, com revelação. Está tendo convicção da sua salvação. Está tendo convicção que o Deus que ele serve é um Deus poderoso, é um Deus cuidadoso, zeloso, que preparou um povo para si. Esse povo é chamado de igreja, é chamado de templo, santuário do Senhor.
é onde o Espírito de Deus habita, trabalha. Glórias a Deus. No verso 13 aos Efésios, no capítulo 2, Paulo fala: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Isso aqui, os gentios e judeus são unidos pela cruz de Cristo, porque no templo só os judeus que entravam, gentios não entravam, a não ser que se fosse prosélito, tivesse sido convencido, tivesse sido circuncidado. Eram só eles. Aí Paulo diz no verso 12 aos Efésios, capítulo 2, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. As leis foram feitas para os judeus. Se falhasse na lei, desobedecesse à lei, ali era o pecado. O pecado era ali. As demais coisas, está em Gálatas, são obras da carne. Gálatas 5. A palavra profética previa a chegada do novo concerto. Em Jeremias 31, ele profetizou: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Oséias também profetiza sobre o Shabá, o sábado, que quer dizer descanso, seria dado fim. Aos Hebreus 8:13 diz, quando ele diz nova, do que Jeremias havia falado, nova aliança, quando ele diz nova, no caso a aliança, torna-se antiquada a primeira. A primeira aliança torna-se antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. É obsoleto. Aquela primeira aliança tornou-se obsoleto, em desuso. Não há mais necessidade de utilizar. Não há mais necessidade de praticar as obras para encontrar a salvação. Não, é pelo Espírito. Isto é a graça eterna revelada em Cristo Jesus. Ele pagou todo o preço na cruz do Calvário. Aleluias, glórias ao Senhor. Verso 8 do capítulo 8 aos Hebreus diz: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Em Cristo somos mais do que vencedor. Glórias ao Senhor. Em Cristo reinamos em vida, como ele mesmo diz, pelo Espírito, não pelas obras. Em Cristo assentamos em lugares celestiais. Ele que diz, somos sacerdotes. Temos a ousadia de adentrar o trono de Deus e clamar e buscar. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Hebreus 13:20 diz: ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Pelo sangue da eterna aliança. O grande pastor, ele vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade. No verso 21 diz, para cumprirdes a sua vontade. Ele vos aperfeiçoe. Quando fala que ele é o grande pastor, uma certa vez Jesus está dialogando ali com os judeus, com aqueles homens da lei, e ele está falando que ele é o pastor em João capítulo 10, que dá a vida pelas ovelhas. Aí ele diz, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. O que é que ele está falando? Ele está falando exatamente com os gentios. Ele está falando com as pessoas que não eram judeus. Ele estava falando comigo e contigo. E às vezes as pessoas usam isso aí para quando alguém entra dentro de um segmento, está lá escutando, falando de Deus, aí diz que é para ficar ali. Nada disso.
Jesus estava falando dos gentios, como Paulo mesmo disse que era sem Deus, eles eram tidos como sem Deus, distante ali dos judeus. Agora todos fez essa fusão, todos agora têm acesso ao Pai por Cristo Jesus. Superiores promessas, glórias ao Senhor. Aos Hebreus 13:20, onde nós lemos o sangue da eterna aliança. Foi o sangue de Jesus que nos comprou. Pedro diz que não foi o ouro e nem a prata, observe bem que são coisas valiosíssimas, mas foi o sangue de Jesus que nos comprou, como de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem mácula. Então você tem valor, meu querido e minha querida, você tem valor. Ergue a cabeça, porque você tem valor. O Espírito de Deus te conduza de uma maneira extraordinária. Glórias a Deus. Você tem valor. Você foi pago por um preço caríssimo. Ninguém paga alguma coisa se não tem valor. E Jesus pagou. Você tem uma alma indestrutível, você tem um espírito. Exatamente isso que Jesus veio buscar. Aleluias. Somos filhos de Deus por Cristo Jesus. Aleluias. Glórias ao Senhor. Romanos 10:4 diz, Paulo diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo. Não há mais essas obrigações que tinha no primeiro pacto, não. De maneira nenhuma. Você é obrigado a isso e aquilo, e a isso e aquilo. Nada disso. 2 Coríntios 3:6 diz que ele nos libertou para sermos ministros, Paulo dizendo, de nova aliança. Uma nova aliança. Paulo fala não da letra, por quê? Porque a letra mata, mas do Espírito. Por que do Espírito? Porque o Espírito vivifica, ou seja, dá vida. O Espírito dá direção. Mostra que nós somos verdadeiramente, somos filhos de Deus. Nós somos seres valorizados por Deus. A letra mata, ele está falando da letra filosófica, da letra do decálogo, da letra dos preceitos, 613 preceitos. Era isso que ele estava falando. A letra mata. No verso 7 ele diz, se o ministério da morte, olha como é que Paulo chama a lei, cravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poder fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Ou seja, era a presença de Deus dele, ainda que se desvanecente, sabia que era por pouco tempo. Ministério da morte. Na lei havia o pecado de morte. O pecado de morte, as pessoas eram apedrejadas. É por isso que diz, não adianta nem orar. Mas não é para essa época. Não, aqui era para os judeus. Porque pecado lá era desobedecesse um. Eram 613 preceitos. Se desobedecesse um, tropeçava em toda a lei. Foi por isso que veio o Espírito para fazer a circuncisão. A circuncisão era feita tão somente nos homens. Mas o Espírito veio e fez a circuncisão tanto no coração do homem como no coração da mulher, no entendimento, na mentalidade. Abriu o entendimento e o Espírito de Deus faz morada no coração do homem e da mulher, convencendo, convertendo, mostrando quem é Cristo, a graça de Deus revelada em Cristo, o preço que foi pago na cruz, por mim e por você. Ministério da morte. Paulo chama a lei ministério da morte. Em 2 Coríntios 3:8, Paulo diz, como não será maior o ministério do Espírito? O ministério do Espírito. No verso 17 de 2 Coríntios, Paulo diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não libertinagem, liberdade. Vida plena. Você tem esta vida plena, esta convicção plena da sua salvação eterna. Ninguém te rouba isso do teu coração pelo Espírito. Você sabe que você é filho de Deus. Você sabe que Deus é contigo. Você sabe que Deus quer que você busque Ele onde quer que você esteja, porque verdadeiramente é você que é o templo do Espírito de Deus.
Aleluias! Abba, papai, quer dizer papai. Pelo Espírito você diz, Abba, pai. Papai, papaizinho. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, assim querendo o bom Deus.